Bem-vindo de volta à I24 News em inglês. Há uma corrida contra o tempo para encontrar um dos últimos pilotos americanos cujo caça foi abatido no Irã. Militares dos Estados Unidos informam que ambos os pilotos se ejetaram e um foi resgatado com sucesso na sexta-feira. Forças especiais dos Estados Unidos estariam agora em solo iraniano procurando pelo piloto restante antes que as forças do regime possam encontrá-lo e capturá-lo. Pela primeira vez desde o início da guerra, os Estados Unidos perdem uma aeronave em território inimigo. Para falar sobre isso, recebemos Van Hipp, presidente da American Defense International Incorporation. Ela foi subsecretária adjunta do Exército dos Estados Unidos e autora de O Novo Terrorismo, Como Combatê-lo e Como Derrotá-lo. Van, é um prazer recebê-la hoje no I24 News em inglês. Nicole, é um prazer estar com você. Bem, isso parece uma grande escalada e uma corrida contra o tempo para encontrar esse piloto que ainda está desaparecido. Quero começar perguntando como isso acontece, já que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário de Guerra, Pete Hegseth, dizem que os Estados Unidos têm total superioridade aérea sobre o Irã. Como isso pôde acontecer? Nicole, isso é um lembrete de que não importa o quão bem uma campanha militar esteja indo na guerra, nunca existe um momento em que não haja risco. E estamos vendo isso. Mas, quero dizer, nós já atacamos, acho que 12.300 alvos com sucesso. E nós tivemos superioridade aérea suficiente para realizar a primeira missão do B-52 sobre terra há apenas 3 ou 4 dias. Então, novamente, acho que isso serve como um lembrete. Não importa o quão bem uma campanha militar esteja indo, nunca existe uma situação em que não haja risco em uma guerra. Lá é noite agora. Acho que isso é bom. Nossas equipes de busca e resgate são as melhores e operam de forma muito eficaz à noite. Isso é uma coisa boa. Quando olho para o F-15 em comparação com o A-10 Warthog, o A-10 Warthog caiu. O importante nisso é que o A-10 Warthog é um avião antigo. Ele existe desde 1977. Normalmente é usado para apoio aéreo a tropas terrestres, além de missões de busca e resgate. Então eu tenho que acreditar que o A-10 fez parte da missão inicial de busca e resgate. Mas uma das coisas, e tendo servido nas Forças Armadas há muito tempo, uma das coisas que os Estados Unidos incutem em nossos militares é que cuidamos do nosso pessoal. Não deixamos ninguém para trás. E eu acho que é por isso que você está vendo essa mobilização total para resgatar esse oficial de sistemas de armas ocidental daquele F-15. Qual o protocolo quando um avião é abatido em território inimigo? Você citou que forças de resgate estão procurando essa piloto americana. Qual é o protocolo quando um incidente assim acontece? Bem, todos os nossos pilotos passam por treinamento de busca, evasão, resgate e sobrevivência. Quer dizer, o fato de já termos passado pelo dia, basicamente, eu acho que é bom. E isso é um bom sinal para nós, mas pode ter certeza de que é uma mobilização total. Por isso, acredito que o presidente Trump e o Pentágono têm mantido silêncio sobre o que ocorre nos bastidores quanto a isso. Preciso acreditar que eles têm boas informações do piloto resgatado. Então, é uma corrida contra o tempo, mas isso mostra mais uma vez que a América não deixa ninguém para trás. Bem, há algo específico para ficar de olho nas próximas 24 a 48 horas. Isso pode ser um ponto de virada da guerra? Acredito que o presidente está focado em garantir que o Irã nunca tenha uma arma nuclear. Acredito que o presidente está pensando em algumas coisas. O que as famílias de militares mortos em combate disseram a ele: termine o trabalho, termine o trabalho. Até mesmo Condoleezza Rice, secretária de Estado do presidente George W. Bush, tem apoiado o presidente e disse: senhor presidente, não apenas termine o trabalho, mas certifique-se de lidar com o Irã de uma vez por todas. E o presidente Trump, um de seus heróis, um dos grandes generais que ele sempre admirou, é o general Douglas MacArthur. O general MacArthur disse que na guerra não há substituto para a vitória. Estou confiante que este presidente concluirá a missão. Veja, ele poderia ter empurrado o problema para depois, como as administrações anteriores. E Nicole, voltando um pouco, todo presidente americano desde George W. Bush disse que o Irã não poderia ter uma arma nuclear. Este é o presidente que decidiu agir.
E eu gostaria de lembrar que 11 países árabes da região foram às Nações Unidas há 10 anos para declarar o Irã como um estado patrocinador do terrorismo. Acho que o presidente está agindo certo para esta e futuras gerações. Você diz para terminar o trabalho. Neste momento, um acordo poderia terminar esse trabalho? Estamos nos aproximando rapidamente deste prazo de 48 horas, agora em 6 de abril, que o presidente dos Estados Unidos deu ao Irã para abrir o Estreito de Hormuz, chegar a um acordo ou enfrentar ataques à infraestrutura energética. Mas um acordo sobre capacidades nucleares realmente resolveria a questão? Bem, você tem que extrair esse urânio enriquecido. E isso é um processo complicado. E se você vai fazer qualquer tipo de acordo, eu sou alguém que acredita que não dá para negociar com esse pessoal. Acho que é por isso que eles estão tentando negociar com outros. Mas você teria que ter uma situação em que a Agência Internacional de Energia Atômica tivesse acesso total, e você teria que ter americanos nessas equipes de inspeção. Isso é algo que Obama e outros não permitiriam. Os Estados Unidos são o maior doador da AIEA. Nós pagamos mais de 25% do orçamento deles. Precisamos de americanos nessas equipes de inspeção da AIEA. E eu acho que eles estão sentindo a pressão. Acho que esses relatos vindos de Washington sobre deserções e baixa moral... Olha só o que o Human Rights Watch acabou de divulgar nas últimas 24, 48 horas. O regime iraniano, a Guarda Revolucionária Islâmica, eles estão recrutando crianças de apenas 12 anos nas mesquitas. Isso lembra o que os nazistas fizeram nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, recrutando crianças de apenas 12 anos. Isso me mostra que estamos vencendo. E isso me mostra que eles estão tendo sérios problemas para manter o moral e evitar deserções. Quando se trata desse urânio altamente enriquecido, se um acordo não for alcançado, qual a probabilidade de, nas próximas 48 horas, vermos uma operação especial com tropas dos Estados Unidos para realmente entrar e extrair esse urânio? Bem, há dois locais que mais nos preocupam. Um é em Natanz e o outro em Isfahan. O que mais me preocupa é o que é conhecido como Pickaxe Mountain, que fica bem ao lado de Natanz. Rafael Grossi, o chefe da AIEA, acha que provavelmente há 200 quilos de urânio enriquecido em cada local. Mas você não pode simplesmente entrar lá e pegar. Essa é uma missão complicada. Você precisa garantir a segurança do perímetro. É necessário ter uma equipe especial de verdadeiros especialistas em remoção de material radiológico. O urânio enriquecido está em um recipiente. Parece um cilindro de mergulho. E o que levou à nossa operação? Tínhamos fotos de satélite de apenas algumas semanas antes, mostrando que eles tinham, quero dizer, lá na Pickaxe Mountain, há muito granito colocado em cima de onde acreditamos que está o urânio enriquecido. Recentemente, vimos fotos de satélite mostrando que eles despejavam cimento e concreto sobre o granito. Então esses são os dois locais e seria uma missão muito difícil e sofisticada. É por isso que eu espero, e acho que é por isso que o presidente agora, com o aumento das forças lá, ele tem cada vez mais opções. Por isso você prefere uma solução diplomática, evitando a missão de buscar o urânio enriquecido? Van Hipp, uma perspectiva muito interessante para compartilhar conosco hoje na I24 News. Obrigada por estar conosco. É um prazer estar com vocês. Voltamos ao estúdio com um correspondente sênior da edição em inglês da I24 News, Owen Alterman. Owen, enquanto os Estados Unidos continuam indo atrás dos líderes do regime, agora eles estão indo atrás de alguns familiares de líderes do regime já falecidos nos Estados Unidos. O que você pode nos contar sobre essa última atualização? O secretário de Estado, Marco Rubio, acabou de se pronunciar no X, Nicole, e disse isso. A sobrinha de Qasem Soleimani, o chefe da Força Quds, que Donald Trump notoriamente alvejou e mandou matar, acredito que no início de 2020, estava morando nos Estados Unidos. Marco Rubio agora revogou o visto dela e, neste momento, ela está sob custódia do ICE e prestes a ser deportada. Rubio disse que essas pessoas, e ela havia se manifestado apoiando o regime, e Rubio afirmou que esses familiares de membros do regime, ou neste caso, uma familiar de um membro do regime que foi morto pelos Estados Unidos, não serão bem-vindos, no final das contas, não serão bem-vindos nos Estados Unidos. Nicola, há uma certa ironia no fato de que foram os Estados Unidos que, segundo Donald Trump,
agiram contrariando as objeções de Israel, de certa forma, ou pelo menos sem a participação de Israel, e mataram Qassim Soleimani. E depois a sobrinha dele estava vivendo livremente nos Estados Unidos. Nós não queremos necessariamente atribuir aos familiares os atos do seu parente, mas ao mesmo tempo, o ato do seu parente. Mas ao mesmo tempo, há algo extremamente irônico nisso. Eu entendo isso. Os membros da diáspora com quem venho conversando ao longo dos anos têm ficado muito frustrados com isso. Não só nos Estados Unidos, mas também no Canadá, Alemanha, outros países da Europa e talvez no Reino Unido. Que membros da família e aqueles que são, pelo menos, simpatizantes ou aqueles que têm ligação com o regime moram e muitas vezes ganham seu dinheiro. E fazem isso de modo que governos e autoridades sabem de sua presença, mas não tomam medidas contra eles. A medida de Marco Rubio hoje pode criar um precedente para que o Ocidente e inimigos do Irã, no Ocidente ou no Golfo, usem outra ferramenta contra a República Islâmica. Atualização interessante.